Muito antes do Siri Cascudo se tornar todo aquele império dentro do universo de Bob Esponja, a teoria aponta que nos registros antigos do Sr. Sirigueijo indicam que ele viajou por extensões vastas e desconhecidas em meio ao oceano, e assim ele ter encontrado um ingrediente singular, possivelmente uma anomalia, completamente desconhecida pelos cientistas marinhos. À primeira vista, aquele elemento parecia inofensivo, estranho ou algo de uma cor até perturbador. E assim, ao experimentar aquele elemento, ele experimentou uma alegria insana e uma felicidade absurda. Fizeram com que o Sirigueijo tivesse a ideia de colocar esse ingrediente em meio à sua nova ideia, que seria hambúrguer de Siri. E a partir da fundação do restaurante, o ingrediente secreto foi colocado e a fenda do biquíni nunca mais foi a mesma. Porém, uma análise cuidadosa do comportamento dos cidadãos ao longo dos anos revela que esse padrão do consumo vai muito além, porque aparecem vários momentos com filas inexplicáveis, personagens aguardando bastante tempo para pegar o hambúrguer de Siri, e sem contar o desespero que muitos personagens atravessam a cidade inteira, muitas vezes em um estado de ansiedade, motivados pelo simples fato de comer o hambúrguer de Siri. E sem contar que o sabor, ele não é retratado como apenas bom, mas algo quimicamente viciante, capaz de alterar o humor e gerar uma alegria artificial. E a teoria sugere que por trás de todo esse sucesso do Siri Cascudo, na verdade, seria um efeito psicológico criado por toda essa substância estranha e misteriosa. E com o império construído sobre o ingrediente de um efeito tão peculiar, as consequências poderiam ser severas se alguém descobrisse. E a teoria aponta que a obsessão de Plankton em roubar a fórmula é de fato como uma forma de defesa, porque no fundo ele sabe a real sobre aquele ingrediente insano. O que sustenta um pouco disso é que o Sirigueijo opera sobre uma paranoia bizarra, onde vemos que tem cofres, armadilhas e também desconfiança crônica, que ele suspeita de espionagem o tempo todo. E isso tudo porque ele teria medo da cidade descobrir seu segredo insano e bizarro. E a teoria vai amarrando vários pontos que afirmam que essa paranoia extrema vai além do medo da concorrência do balde de lixo, e ele viveria com medo da possibilidade de que alguém ou o governo descubra a natureza real e perturbadora do ingrediente original. E ele tem um medo de toda a exposição, porque essa origem obscura levaria toda a sociedade da fenda do biquíni a enxergar ele como uma verdadeira fraude, onde manipula as emoções das pessoas. E no universo do Bob Esponja, o Sr. Sirigueijo é notoriamente falante quando o assunto envolve dinheiro. E sem contar que quase nunca vemos o Sr. Sirigueijo sentar e explicar o processo criativo do hambúrguer de Siri. E todas essas dúvidas e silêncio constante nos levantam uma pergunta no mínimo perturbadora. E se a receita não tiver sido essa invenção genial, mas sim a teoria nos preenche, como eu mencionei, que ele descobriu aquele ingrediente raro e anomalíaco que atua criando memórias falsas de felicidade em meio à mentalidade das pessoas. E assim, ele protege todo esse segredo com um cuidado extremo e um silêncio absoluto, ciente de que a base de seu império, na verdade, é uma descoberta acidental e que prejudica os moradores da fenda do biquíni. E a teoria, ela traz um reflexo muito mais sombrio, onde o Sr. Sirigueijo, ele revela o verdadeiro peso que ele carrega, porque basicamente os moradores da fenda do biquíni são levados a acreditar que a pura ganância é a única força por trás de suas ações. No entanto, isso seria um cenário falso, e a teoria sugere que ele não tem o medo em si da falência comercial. O verdadeiro medo dele é de perder o controle sobre toda a fenda do biquíni e sobre o seu restaurante. E a cidade da fenda do biquíni, se descobrisse todo esse segredo insano, entraria em um colapso social insano e uma ruína imediata e um caos em meio à cidade. Por isso, o Sirigueijo protege a fórmula com uma intensidade que beira a loucura. E na conclusão de toda essa teoria insana e sombria, temos vários detalhes que amarram todo esse mistério ao redor do Siri Cascudo. E a hipótese central estabelece que toda essa anomalia
anomalia, com o decorrer do tempo, vai prejudicando os personagens e também possivelmente transformando eles em uma espécie de jogo de xadrez em meio à mente do Sr. Sirigueijo. E essa estrutura elaborada levaria que o sucesso colossal do Siri Cascudo, na verdade, é dependente de toda essa substância bizarra. E assim, o Plankton, na verdade, ele seria um protetor e um personagem que fingiria ser vilão, que queria roubar o ingrediente, porém para destruí-lo. E isso tudo ele fica fingindo que era o vilão para que a sociedade não descubra ou suspeite e assim vá ruindo. E a teoria finaliza que naquele universo, se as pessoas descobrissem o hambúrguer de Siri na verdade é uma fraude, basicamente entraria um colapso, caos e tudo seria destruído pela própria população. E assim o Plankton teria medo disso e basicamente no fundo só ele e o Sr. Sirigueijo que sabe a verdade. Mas então é isso, a teoria é bem insana, maluca e até que da hora. Bom, mas obrigado por ter assistido e tchau.